Paz seja convosco. Amém. Como nosso irmão Sebastião disse, hoje não é apenas mais um domingo, é o domingo da Santa Ceia do Senhor. Em especial, nessa ministração de hoje estaremos falando sobre a morte de Cristo. Não uma morte qualquer, mas uma morte que nos dá vida. Quando, ainda no início da nossa igreja, eu procurava um versículo que representasse o que a nossa igreja tem como alvo, como meta. E aí João 12, 24 foi o versículo falando sobre a morte do nosso eu. Sebastião, quando ele fez a introdução, ele falou sobre a humildade, tolerância e amor. A humildade não é de você com você, é de você com o outro. A tolerância não é de você com você, é de você com o outro. E o amor também. Nós já nos amamos demais. Então você não tem que se amar mais. Nós já nos amamos demais, a gente tem que realmente morrer. E esse versículo ele tem a ver com isso. A nossa igreja, ela fala sobre esta morte da nossa vontade, do nosso desejo e do nosso querer. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Jesus, servo de Deus e depois dos homens. As pessoas elas confundem o cristianismo com regras de homens. Igrejas têm culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 2, 3 cultos por noite. E se você não comparecer a todos, você vai para o inferno. Esse é o que as pessoas ensinam. Mas na verdade nós não vivemos apenas para a igreja, nós não vivemos apenas para a nossa família, e tudo tem uma concordância, a gente tem que entender isso. O texto que nós trabalhamos na semana passada falou sobre isso de você se dedicar a Deus, não é à igreja, a Deus. Em o seu relacionamento com o Senhor, você precisa ler as Escrituras, você precisa orar, você precisa ter um tempo com o Senhor. Apenas a nossa reunião de domingo de manhã e à noite, a nossa reunião de oração não é suficiente. Você tem que ter um tempo com o Senhor. E o texto de João, ele fala muito sobre isso, sobre você se dedicar primeiramente a Deus, mas também ter o seu tempo com os homens. Preferências e prioridades, muitas ocupações e pouco tempo. O tempo não nos é mais suficiente. Apesar das inovações tecnológicas, apesar de você conseguir uma mensagem, mandar uma mensagem. Agora eu estava antes do culto lá, nosso irmão André colocou lá, indo a caminho do Pai, da casa do Pai. E ali eu já respondi, eu não sei nem se ele recebeu ou não, mas a comunicação é tudo muito rápido. Acontece uma coisa na China, a gente sabe aqui. Nós temos que tomar cuidado, porque as ocupações são muitas e elas se multiplicam e o tempo cada vez mais está escasso. E a nossa vida passa tão rápido. Nós decidimos, eu e Rosângela, levar a titia para passar o fim de semana com a gente, até por mais facilidade da gente. E eu olhava algumas fotos que ela tem lá, quem foi no apartamento sabe dela, que tem um armáriozinho lá, uma prateleirinha lá com umas fotos. E eu olhava e falava assim, minha titia com 70 anos de idade, ela andava, ela evangelizava, ela foi para São Paulo, onde eu morava, e lá evangelizava, e viajava o Brasil, vida ativa. Hoje está lá, não consegue ficar de pé sozinha, a vida passa muito rápido. Jesus tinha que tomar decisões como as nossas, não tenha dúvida em relação a isso. As dificuldades que você tem, ele também teve, mas ele teve que tomar decisões. Mas ele tinha em mente que era mais importante, e nenhuma urgência poderia tirar o foco das missões dadas pelo Pai. Nada pode ser mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Nada. Um dos grandes problemas da nossa sociedade de hoje é exatamente esse. Muitas coisas para tirar o nosso foco, e hoje o que tira o nosso foco chama-se celular. O celular é algo que consome o nosso tempo. Pessoas não conversam mais, não têm mais contato uma com as outras. Brigava, entre aspas, com uma irmã, falei assim, para de mandar fotinha de passarinho, de negócio, escreve, bom dia.
Tudo bem com você? Estou com saudades. Aí coloca isso, e o passarinho, e o cafezinho. Não. As pessoas, elas não se comunicam mais. E interessante que isso é algo que na Idade Média era usado para ensinar as pessoas, porque as pessoas não sabiam ler nem escrever. Então o que você fazia? Quando você olha aqueles vitrais bonitos das igrejas católicas, aquilo ali é muito mais do que uma idolatria. As pessoas ensinavam as pessoas através daquilo. E as pessoas parecem que estão retroagindo. As pessoas não sabem mais se comunicar. Elas têm que mandar figurinha, têm que ser presos ao celular. Então as coisas importantes são deixadas de lado para serem ocupadas pelo urgente. E eu desafio você que ora, ou você que lê a palavra, a fazer isso com o celular do lado. E vamos ver quanto tempo vai demorar para você parar de ler e parar de orar, para você atender um WhatsApp, um pipipi, para você ver o que está acontecendo ali. Celular é algo novo. Eu, na minha idade, na idade da minha filha, na idade dos meninos, não tinha celular, gente. E ninguém morreu. E hoje parece que a gente é dependente. O verso que ficou da semana passada é João 19:26, que diz: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Jesus não abandonou a sua família. Focar nas coisas de Deus não é abandonar pessoas. Você não precisa abandonar as pessoas para servir a Deus. E às vezes a gente vê as pessoas, agora eu quero servir a Deus, e a pessoa não sai da igreja. Não é esse chamado. Focar nas coisas de Deus também não é deixar de trabalhar. Agora eu não vou trabalhar mais, eu só vou ler a Bíblia. Não. Você precisa trabalhar no momento certo. Domingo não é dia de trabalhar. Trabalhe de segunda a sábado. Execute o seu labor. Deus, Ele vai te abençoar. Não trabalhe domingo. Tem situações que não tem jeito, mas não faça disso uma regra. Focar nas coisas de Deus não é deixar de cumprir suas obrigações cíveis. Você tem obrigações sociais. Focar nas coisas de Deus não é estar na igreja todos os dias e todas as horas. Focar nas coisas de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus, uma vida exemplar, que pode ser limitada. Às vezes a gente olha para o exemplo de Jesus e fala: eu não consigo. É muito diferente. Só Jesus conseguiu. 2 Coríntios capítulo 8, verso 5. Segunda Coríntios capítulo 8, verso 5. Ontem eu estava lendo com Rosângela e com Luísa, dentro do nosso devocional de família. E esse texto, quando a Luísa leu, eu falei: para. 2 Coríntios capítulo 8, verso 5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a todos nós, pela vontade de Deus. O que o apóstolo está falando é que essa igreja, ela se dedicou primeiramente a Deus e depois aos homens, exatamente o que Jesus Cristo fez em João 19:26. Então é possível nós fazermos. Amém? A palavra de hoje tem como título: Jesus vive e morre para cumprir as Escrituras. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 19. Desligue seu celular, ponha no silencioso. Estamos caminhando para o fim do Evangelho de João capítulo 19. Evangelho de João capítulo 19, do verso 29 em diante, ou melhor, do verso 28 em diante. Evangelho de João capítulo 19, versos 28 em diante. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre.
embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra do Senhor. Mantenha o Evangelho de João 19 aberto. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela Tua graça e o Teu amor. Agradecemos a Ti pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós não poderíamos pagar este preço, Pai. Nós cantamos a música Alto Preço, mas nós não conseguimos quantificar, nem em valor, nem em sofrimento. O que nós sabemos é que nós fomos alcançados por este amor. E queremos, Pai, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos mais uma vez nesta noite. Que a Tua palavra, que é verdadeira, que é fiel, possa trazer um recado santo aos nossos corações. Que o Senhor possa também, Pai, me capacitar a ser um instrumento da Tua vontade. Peço que o Senhor fale através de mim, Pai, e não permita que eu traga algo de mim, mas tudo que seja falado segundo a Tua vontade. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, toda a sua vida, Ele viveu para cumprir as Escrituras. A morte dele, repleta de sinais, também foi para que se cumprissem as Escrituras. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 19, 29, que diz: havia lá um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. O jarro ali colocado recorda as talhas que haviam nas bodas de Caná da Galileia, que nós vimos lá em João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2 relata as bodas de Caná da Galileia. E o que acontece ali é, falta vinho. A comemoração está ocorrendo e falta vinho. O mestre Sala chega para o noivo lá, para o noivo e fala assim: acabou o vinho. Eles chegam para Jesus e falam: olha Jesus, acabou o vinho. E ele fala: enche vários jarras, várias talhas de água. E ali ele executa o milagre. E aí o mestre Sala fala: olha, eu nunca vi isso. Sempre as pessoas recebem primeiramente o vinho bom, e depois que as pessoas já estão bêbadas, colocam o vinho ruim. A ação de Cristo ali foi uma ação de amor. E ali havia um vaso que não era cheio de vinho, mas era cheio de vinagre. O vinagre que o jarro contém opõe-se ao vinho que Jesus ofereceu naquelas núpcias. É o ódio como oposto ao amor. Jesus oferece o amor, oferecendo o vinho, que é o vinho da nossa Santa Ceia, que é o suco de uva. E aqueles homens querem entregar para Jesus não o amor, mas o ódio, através do vinagre. A bebida oferecida aqui não deve ser confundida com o vinho misturado com mirra, que uma pessoa caridosa lhe ofereceu no caminho para a cruz, lá em Marcos 15, 23, você não precisa abrir. Enquanto Jesus estava carregando a cruz, depois de ter sido açoitado, aquele homem cai e tenta levantar e cai, chega uma mulher e dá algo para aliviar a sua dor. E ele fala: eu não quero, eu tenho que beber o cálice que Deus me deu completamente, eu não posso tomar nada que venha me aliviar.
Ele estava completamente resolvido a beber do cálice de sofrimento que o Pai lhe designara, e é algo que eu e você também temos que aprender. Há dificuldades na minha vida e na sua vida que você tem que passar, e não há campanha, não há oração forte que possa mudar isso. Por isso, aprenda e siga em frente. Aqui a mistura tem outro objetivo. O objetivo da mistura não é aliviar a dor de Jesus, e sim prolongar sua vida. O que aqueles soldados querem, oferecendo vinagre para Jesus, é nada mais do que aumentar o sofrimento daquele homem. Quanto mais tempo ele sofrer, melhor. A menção do vinagre destaca a importância do símbolo. O jarro cheio de vinagre representa a lei deles. A lei deles que é sem amor, sem misericórdia, uma lei que machuca, magoa, confronta, mas destrói, não edifica. É algo que eu estava falando na manhã. Nós temos que aprender a falar a palavra de Deus em amor. Confronte as pessoas sim, se for necessário seja duro, mas com amor. A pessoa tem que identificar em você uma ação de amor. A esponja suga o vinagre contido no jarro, todo ódio contra Jesus, que sua lei predizia, João 15, 25, e com ódio me odiaram, sem razão. Jesus não deu nenhum motivo para eles. Não, Jesus fez isso por causa disso, não. As pessoas, elas odiaram Jesus simplesmente por ele existir. E as pessoas, elas transmitem um ódio para você simplesmente por você existir. E quanto mais você quiser fazer o que Cristo ensina, mais você vai ser rejeitado, mais você vai ser odiado. Ao rejeitarem a sentença, dão-se a si próprios a própria sentença. João 3,18, abre aí por gentileza. Quando você rejeita Jesus, quando você rejeita os seus ensinamentos, se você não tem o sangue dele, você atrai sobre si a rejeição de Deus. João 3,18, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A ação daqueles homens atraiu sobre a vida deles julgamento. Diante do homem levantado no alto, recebem a quem tinham pronunciado contra si mesmos, optando por César. Pilatos olha para aqueles homens e diz: vocês vão crucificar o seu rei? Eu não tenho nenhum rei a não ser César. Entre linhas, nem Deus é nosso rei, nem Deus é o nosso Senhor. Nós nos sujeitamos a César, nós idolatramos a César, porque César se entendia como uma divindade, como era Faraó. Faraó no Egito, ele entendia que ele nasceu separado pelos deuses, ninguém podia contestar ele. César era a mesma coisa. João, porém, introduz aqui um fato importante, que completa o significado da cena. Por que João cita esse ramo de sopo? O que era isso? Era um matinho específico daquela região. E o que se fazia com ela de especial para aparecer no Evangelho de João, capítulo 19? Já no Antigo Testamento, quando Deus ele estabelece os sacrifícios, em especial na saída do Egito, Deus fala: vocês vão passar sangue nos umbrais das portas, os batentes, e também na parte de cima. Quando o anjo destruidor do Senhor vier sobre o Egito e ver esse sangue na porta, ele vai passar. Se ele não ver esse sangue, ele vai entrar e vai executar o juízo e vai morrer o primogênito. E com o que eles passaram o sangue nas portas? Com ramos de hisopo. Êxodo capítulo 12, versos 21, 22 e 23, não precisa abrir, fique à vontade de abrir se quiser. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de sopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais.
Mas nenhum de vós sairá da porta e da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E ao ver o sangue na verga da porta e ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Por que se ouve o ramo de sopro? Exatamente para imolar o cordeiro, não um cordeiro animal, mas o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a figura de Jesus Cristo. A esponja apresenta a Jesus o ódio dos homicidas, e dessa forma será derramado o sangue do Cordeiro de Deus, um sangue que libertará a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. E quando nós ceiamos, é exatamente isso que nós temos que trazer à memória. Não é só eu vou tomar um cálice de suco de uva e vou comer um pãozinho. Você tem que lembrar que representa o corpo e o sangue do Cordeiro que foi entregado para que você tenha vida e vida em abundância. É algo muito sério. É algo que você não pode fazer de qualquer jeito à revelia. Hoje eu falei pela manhã, meu coração estava turbado porque a titia tem tirado o centro da nossa casa. E a Rosângela saiu daqui provavelmente para acudir alguma coisa lá. E eu falei, será que eu vou tomar essa Santa Ceia? Será que meu coração vai estar bom para isso? E o mesmo recado que eu dou para vocês, eu dou para mim. Eu falo, Deus, eu não tenho condições de me libertar disso, dessa angústia, dessa preocupação. Eu preciso do Senhor. Sim, eu vou tomar. E já tomei de manhã com o Gabriel e vou tomar à noite. João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Em João 19:30, Jesus morre. É um marco na história. Não foi mais uma morte. Não é a morte do Gugu que apareceu na televisão, as pessoas fizeram aquele sensacionalismo todo, pessoas chorando, aquele desespero, aquela comoção. Não, a morte de Jesus não foi como a morte do Gugu, não foi como a morte do Ayrton Senna e outras pessoas importantes do passado brasileiro. A morte de Cristo dividiu a era em duas, antes dele e depois dele, por um motivo. Porque através do sacrifício dele nós temos vida. Aleluia. Seja como for que a bebida chegou a ele, Jesus completou a sua parte no cumprimento da profecia. Está consumado é mais do que uma frase de efeito, mas algo que merece toda a nossa atenção. Pois não é apenas o fim de algo. Às vezes a pessoa fala, está consumado, acabou. Se você vai num barzinho e você faz um lanche lá, alguma coisa assim, aí você tem a consumação, ó, está consumado, acabei de consumir. A função desse consumado aqui é muito mais, muito além disso. O consumado aqui foi cumprido o que estava sendo designado. A perfeição da salvação estava contida nele. Nada deve ser buscado em nenhum outro lugar. Ele fez aquilo e está concretizado. É o que nós temos trabalhado em Gálatas 3, pela manhã. Não há nada mais para você acrescentar. O seu sacrifício, a tua obediência, nada disso faz diferença no sentido de manter a tua salvação ou trazer para você a salvação. Ou você é salvo, ou você não é salvo. A perfeição da salvação está contida, não é estava, não é vai estar, é está. A perfeição da tua salvação está contida nele. É por isso que você precisa se relacionar com ele, você precisa conhecer ele, você precisa falar com ele. Há também um contraste implícito, pois Cristo contrasta a sua morte com os antigos sacrifícios, como se ele quisesse dizer: tudo que foi praticado na lei foi ordenado. As pessoas realmente tinham que sacrificar animais, entendendo que aquele sacrifício não era suficiente para aplacar a ira de Deus. E por que foi colocado? Porque Deus assim o determinou como algo, uma coisa paliativa. É como se você tivesse uma ferida, alguma coisa, você colocasse um curativo até você chegar no hospital. A função da lei é essa, não é te salvar. Você não é salvo por cumprir, por ser um bom pai, uma boa mãe, por você ser um bom profissional, mas você tem que ser todas essas coisas. Tudo que foi praticado na lei, nada há que possuísse em si algum poder para fazer expiação pelos pecados, apenas o sacrifício de Cristo.
Se aceitarmos essa palavra que Cristo pronunciou, devemos ficar satisfeitos unicamente com sua morte para a salvação, e não temos a liberdade de recorrer à assistência em nenhuma outra coisa. Não se vincule demasiadamente a igrejas, a pessoas, a pastores, a líderes. Olha, eu estou aqui porque é esse pastor que me salva. Não, não é. Se eu chegar a cair em pecado, se alguma coisa acontecer, não se afaste de Deus. Ele é o teu Senhor, não sou eu. Não sou eu, é Deus. Para de olhar para o homem, para de olhar para a instituição, mas olha para Deus. Um dos propósitos principais de Jesus dizer está consumado é te trazer paz, para que você entenda que você não precisa fazer mais nada. Você não tem obrigações cerimoniais, roupas, formas de agir. Agora eu vou fazer isso para agradar a Deus. Não, o amor de Deus, ele não muda em relação a você, independente do que você faça. Ele é imutável. Nós temos o nosso amor que muda, o de Deus não muda, que é o que nós estamos trabalhando dentro da característica, uma das características de Deus, que é a imutabilidade dele. Ele não muda em nenhum dos aspectos, e ele não vai te amar mais ou te amar menos. E após Deus, Jesus Cristo morrer, ele rendeu o seu espírito, ele se entregou ao Pai. Todos os evangelistas tomam muito cuidado em mencionar a morte de Cristo, e com muita razão, pois dela obteremos nossa confiante esperança de vida, porque o Filho de Deus já suportou em nosso lugar em sua disputa, como ela já foi vitorioso. 1 Coríntios 15, 13. 1 Coríntios 15, 13. A importância da morte de Cristo, ela é tremenda. Primeiro ele morre, aí depois dá a sequência, João, 1 Coríntios 15, 13. E se não há morte, eu vou acrescentar uma coisa, e se não há morte, não há ressurreição. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos afirmado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Se Jesus Cristo não morreu, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Você está perdido, eu estou perdido. O que o apóstolo Paulo está falando para os coríntios é: vocês estão duvidando? Então tudo que nós fizemos é mentira. Vocês são fiéis, não são fiéis. Vocês são falsas testemunhas, porque vocês estão afirmando algo que é mentira. João nos ensina que todos os crentes que morrem em Cristo encomendam suas almas à guarda de Deus, o qual é fiel, e não permitirá que pereça o que lhe foi confiado e preservado. 2 Timóteo 1,12. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas, apóstolo Paulo preso. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito? A minha declaração de fé, a minha salvação. Não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Os filhos de Deus, bem como os gentios, morrem, todos morrem. Se tem uma coisa que é certa na sua vida, se Cristo não voltar, você vai morrer. Seja de enfermidade, de acidente, de idade, você vai morrer. A diferença é, os gentios eles morrem e não sabem para onde vão. Uns confiam em reencarnação, talvez pensem que vão voltar num bicho, em alguma coisa. Nós não. Nós temos a certeza, porque Ele é fiel para guardar o nosso depósito até aquele dia. Você fechou os olhos aqui, você abre os olhos na presença de Deus. Aleluia. Acabou a dor, Glória acabou a Deus. dificuldade, acabou toda a sorte de problemas.
O que você passou aqui de dificuldades ficou para trás. E os ímpios? Os ímpios não. Os ímpios não. João 19:31. Entretanto, como era a véspera do sábado, o mais solene de todos, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz, pediram a Pilatos que lhes mandassem quebrar as pernas e os descessem. Ato sem misericórdia. O que os dirigentes judeus, que tinham sumido de todo o contexto, aparecem? A última vez que eles aparecem foi apresentando Jesus Cristo, lá em João 19:21, apresentando Jesus a Pilatos e falando assim: olha, vamos matar esse cara. E todo aquele diálogo que a gente já passou. E quando são contestados, eles olham para Pilatos e falam assim: a gente não ia entregar esse homem para você se ele não fosse um malfeitor. Mas a preocupação deles é apenas com a festa. Eles organizaram uma festa. Esse dia mais solene de todos é porque era o dia da Páscoa. E eles estavam preocupados em que nada viesse a estragar. Porque se algo estragasse a festa deles, eles não iam arrecadar dinheiro suficiente. As pessoas iam ter a sua preocupação em outras coisas. Eu não vou ficar aqui em Jerusalém, eu vou fazer o quê? Eu vou lá ver Jesus na cruz. Eu vou ver quem é esse cara. Falaram que está escrito um negócio na tabu e eu quero ver também. O que ele fala? Pilatos, dá um jeito. Quebra a perna daqueles homens aí. Mata eles. E tira eles da cruz, para que não venha atrapalhar a gente. A prática romana normal era deixar homens e mulheres crucificados na cruz até morrerem. E isso podia levar dias. E deixar depois os seus corpos apodrecendo para serem comidos pelos abutres. Vivo ou morto? Aqueles corpos lá, eles esperavam que os bichos comessem eles. Se houvesse alguma razão como essa que nós estamos falando, para apressar a sua morte, os soldados esmagavam as pernas das vítimas com uma marreta de ferro. A pessoa pegava uma marreta de ferro e dava bem no meio do joelho, pá, de lado, quebrava de um lado e quebrava do outro. Além do sangue, esse passo impedia que as pessoas fizessem o quê? Mantivessem o seu corpo ereto, e assim manter aberta a cavidade do pulmão. Porque quebrou as pernas, ele não tinha nenhum tipo de apoio mais, o braço não tem a força suficiente para segurar o tronco. O corpo descia e as pessoas morriam asfixiadas. Muitos se detêm nesse versículo para colocar o sábado sobre uma luz especial. Tem denominações que dizem o sábado ele é importante. Está vendo como ele é importante? Interessa saber que a importância não está no dia, está no que aconteceu no dia. É muito diferente. Você pode falar assim: olha, meu dia do meu aniversário é tal, o meu é 19 de maio. Mas o importante não é o dia 19 de maio, para mim. O importante é que eu nasci. O importante daquele dia não é porque ele era sábado, e sim porque aquele dia morreu o nosso Salvador. Essa era a importância. Essa narrativa também tende à edificação da nossa fé. Primeiro, porque ela mostra que o que fora predito nas Escrituras se cumpria na presença da pessoa de Cristo. Nada do que aconteceu ali foi fora do que Deus mandou. Pastor, até a marreta. Os atos de Deus, para nós, são escândalo. Porque nós julgamos os atos de Deus segundo a nossa mente pecaminosa, e nós queremos dizer: não, o que Deus fez não é justo. Quando a coisa acontece na sua vida, você fala assim: Deus, você não está sendo justo comigo? Se você não fala, você pensa. Se você não pensa, você age como? Porque nós achamos que nós somos os melhores dos mortais. Eu venho na igreja uma vez por semana, eu sou diferente dos outros, eu não mereço passar por isso. Ela mostra que tudo que fora predito nas Escrituras se cumpriu na pessoa de Cristo.
porque ela contém o mistério de um valor incomum. O evangelista diz que os judeus rogaram que os corpos fossem retirados das cruzes. Sem dúvida isso foi ordenado pela lei de Deus, mas os judeus, como geralmente se dá com os hipócritas, dirigem toda a sua atenção a pequenas questões, porém passam por alto os maiores delitos sem qualquer hesitação. Eles estão tão preocupados em fazer a festa do jeito que eles querem, que eles não estão preocupados com a ação deles em relação à própria vida de Cristo. Os malfeitores não, mas a vida de Cristo. Eles cumprem os desígnios deles independente do que tiver que acontecer. Passa por cima de todo mundo. Eles não levam em conta quão chocante crime é tirar a vida de um homem inocente. Mateus 23, 24. O Senhor Jesus Cristo está fazendo algumas advertências ao povo de Israel. E ele começa a observar que aqueles homens, eles são literais no cumprimento da lei. E aí Jesus Cristo, no verso anterior a esse, no verso 23, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E poderíamos acrescentar os que Sebastião falou também. Deveis, porém, fazer estas coisas. O que é? Cumprir a lei, mas não deixar de fazer as mais importantes. Verso 24: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Dão tanta importância para detalhes, e o mais importante eles deixam passar. João 19, 32 e 33. João 19, 32 e 33. Vieram então os soldados e quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E se você começa a ler as Escrituras de uma maneira mais calma, sem correria, você começa a observar detalhes. Quantas cruzes haviam? 3. Quantas pessoas para serem mortas? 3. Por que eles pularam? Por que eles só foram verificar que Jesus estava vivo por último? A regra não era pegar um, o 2 e o 3, mas para que se cumprissem as Escrituras, o que eles fazem? Quebram do primeiro e quebram do último. Os soldados começam por aqueles homens ao lado de Jesus, os quais ainda estavam vivos. Agora, uma vez mais, ele morreu, eles podem morrer. Por que aqueles homens não foram mortos antes de Jesus? Porque Jesus tinha que abrir o caminho. O Evangelho de João não fala sobre isso, mas o outro Evangelho fala que um dos malfeitores olha para Jesus e fala: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como que ele poderia inaugurar o paraíso se ele não morresse antes deles? Cumprimento das Escrituras. Aleluia. Lucas capítulo 23, verso 43. Tudo bem, Rose? Você foi lá? Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ninguém pode tirar a vida, e nós estamos falando isso desde o início de João. Ninguém tira a vida de Jesus. Ele dá a sua vida propriamente. Por que aqueles homens não quebraram as pernas de Jesus? Para se cumprir as Escrituras. Eu dou a minha vida. Eu não preciso que você quebre a minha perna para eu morrer. Eu morro antes, para cumprir o meu papel. Os soldados então descobriram que Jesus estava morto. Segundo a visão humana,
uma morte anormalmente rápida, que pode ser analisada de várias formas. Você pode falar assim: Jesus morreu antes porque ele foi duplamente açoitado. Nós já falamos sobre o açoite de Jesus. A visão humana é essa. A visão divina é bem diferente. A visão divina é para se cumprir as Escrituras. Você tem que se apegar a isso com unhas e dentes. Quando você se apega nisso, você entende esse recado, você vai entender que tudo o que acontece na sua vida tem um propósito e não vai te afastar dos caminhos do Senhor. Não vai. Não vai. Jesus Cristo, em todos os momentos, ele está cumprindo as Escrituras. Por isso que o título dessa palavra é: Jesus viveu e morreu para cumprir as Escrituras. E porque ele cumpriu as Escrituras, nós também vivemos por elas. Nós vivemos debaixo deste manto, debaixo dessa proteção, que não é a minha cobertura espiritual. Quem sou eu para dar cobertura espiritual para você? Quem é essa igreja? A cobertura espiritual sua não vem de homem, vem de Deus. E vem através do sacrifício dele. Salmos 34, 20. Para a gente finalizar. Ah, pastor, você está falando aí que não quebraram os ossos dele, mas eu acho que foi por causa do sofrimento mesmo. Salmos 34, 20. Ele, Deus, ele lhe quem? Jesus. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Quando Jesus estava no Mateus capítulo 4 sendo tentado no deserto, Satanás levou ele ao alto pináculo do templo e falou assim: se você é filho de Deus, se lança daqui para baixo, porque a palavra está escrita que nenhum osso seu vai ser quebrado. Satanás, ele conhece Salmos 34 e 20. E Jesus Cristo responde: não vou tentar o meu Deus. Rapaz, a Escritura está dizendo isso. Se Deus tivesse mandado, ele pulava, mas não era a função fazer isso. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A palavra de hoje tem essa finalidade: colocar no teu coração essa certeza, a certeza de que as coisas que acontecem na sua vida, elas acontecem com um motivo. Você tem que entender isso e parar de murmurar, parar de reclamar. Se você tiver que falar com Deus, entre no seu secreto, você e ele, e abra o seu coração. Isso não é pecado. Você pode fazer isso e deve fazer isso. Salmos é repleto desta informação, de homens que não estavam suportando a luta e iam à presença de Deus. Mas feito isso, entenda que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Amém. O mundo hoje, ele carece desta informação. Daqui a pouco, nós estamos no final do ano, a venda de blusas brancas vai aumentar. Blusas brancas, calcinhas brancas, cuecas brancas, lenços brancos. As lojas vão estar repletas de roupas brancas, porque as pessoas, elas não têm esperança em Cristo. Não tem problema você usar branco, você pode usar, não tem problema, branco é bonito. Mas saiba que você virá com branco, comendo lentilha, pulando onda, isso não vai mudar nada na sua vida. As pessoas, elas se apegam a isso porque elas estão desesperadas. Elas não conseguem pensar num 2020 semelhante a 2019. Imagina pior. Mesmo que a coisa seja difícil para você em 2020, Ele está com você. Amém. Ponto final. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu grande amor, teu sacrifício na cruz do Calvário. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Podemos trilhar as Escrituras e chegar ao ponto da sua morte. Algo tão importante, algo muitas vezes negligenciado pelos cristãos, mas tão valorizado pelas Escrituras. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe na nossa Santa Ceia, Pai.
Que nós possamos, Pai, comê-la, Pai, não para a nossa condenação, mas para que nós tenhamos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.